No século XVIII, iniciou-se na Inglaterra monárquica uma revolução que alterou profundamente a história da humanidade: a Revolução Industrial. E você sabe quais as causas dessa revolução? Muitos fatores levaram à Revolução Industrial, acumulando-se ao longo de séculos até que o cenário ideal permitisse essa mudança tão importante. Esse processo teve início na Baixa Idade Média, entre os séculos XI e XV. Durante esse período ocorreram as Cruzadas, e duas das mais importantes consequências desse movimento religioso foram o renascimento das cidades e dos comércios e o fortalecimento do poder dos reis. O renascimento das cidades e do comércio permitiu o surgimento de um grupo social até então não existente, a burguesia. Já o fortalecimento do poder real possibilitou a criação de normas que protegiam a economia local. Esse longo período da história foi de paz e prosperidade na Europa e trouxe muitos avanços técnicos. Com isso, a produção de alimentos aumentou e a população cresceu. Então, no século XVI, ocorreu outra grande mudança: a Reforma Protestante. Esse movimento religioso, dentre outras mudanças, colocou abaixo a condenação do lucro estabelecido pela Igreja Católica. Isso permitiu que a burguesia, que vivia basicamente do lucro, se estabelecesse como classe social. Seguiram até agora? Resumindo, o renascimento das cidades e do comércio, o nascimento da burguesia, o crescimento populacional e as reformas religiosas podem ser apontados como os principais fatores que levaram à ocorrência da Revolução Industrial. Mas você deve estar se perguntando, por que na Inglaterra? Isso não poderia ter acontecido no Japão, na França ou até mesmo no Brasil? Primeiro, a Inglaterra foi pioneira na Reforma Protestante e em adotar uma política liberal que favorecia a construção de fábricas. Segundo, havia muita mão de obra disponível no país. Os trabalhadores rurais foram expulsos do campo e migraram para cidades em busca de trabalho. Isso quer dizer que tinha muita gente que trabalharia por salários baixos. Terceiro, a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão mineral e de minério de ferro. Ou seja, não precisaria negociar com outros países a aquisição de energia para movimentar as máquinas, nem de matéria-prima. A burguesia inglesa, que não era boba e tinha muito dinheiro para investir, aproveitou para financiar fábricas, o desenvolvimento de tecnologias e máquinas e contratar empregados. Sabendo quais foram as causas, você consegue imaginar quais foram as consequências dessa revolução? Olha só. Antes da Revolução Industrial, quase tudo que era comercializado e consumido pela sociedade vinha do artesanato. Roupas, utensílios domésticos, comida e materiais de uso em geral eram produzidos em pequena escala, em casa, por pequenos comerciantes e artesãos, sozinhos ou em pequenos grupos. A produção era lenta, os preços eram altos e o lucro era pequeno. Mas a nova burguesia industrial logo percebeu a possibilidade de aumentar cada vez mais seus lucros, diminuindo custos e acelerando a produção. Daí em diante, os avanços técnicos se acumularam, principalmente com a evolução das máquinas a vapor, em especial os gigantes teares, que revolucionaram o modo de produzir, e as locomotivas a vapor, conhecidas no Brasil como Marias Fumaça. Mais pessoas e mercadorias eram transportadas em tempo mais curto e por um valor menor. Tudo maravilhoso, certo? Não, não é bem assim. Toda essa revolução gerou uma situação social bem ruim. Mesmo um grande número de fábricas era insuficiente para absorver todos os trabalhadores disponíveis. Aqueles que estavam desempregados se sujeitavam a tudo por um trabalho. E aqueles que conseguiam um emprego tinham de aceitar situações degradantes. As fábricas eram mal iluminadas, abafadas e os salários eram baixos. E o trabalhador tinha turno diário de até 14 horas. Não havia direitos trabalhistas e qualquer falta no trabalho, até mesmo uma ida ao banheiro sem permissão ou uma pausa para o cafezinho, era punida com castigos físicos. Para as mulheres e crianças, as condições eram ainda piores, pois elas trabalhavam tanto quanto os homens adultos e ganhavam bem menos. Essa situação gerou muita insatisfação, e assim a revolução gerou revolta nos trabalhadores. Os operários se organizaram e iniciaram uma luta por melhores condições de trabalho. Sindicatos foram formados, máquinas foram destruídas e fábricas queimadas. Ou seja, além do surgimento de máquinas, da consolidação do capitalismo e da mudança na cultura mundial, outro legado da Revolução Industrial foi o nascimento de direitos trabalhistas. E agora eu me vou porque já deu meu horário, hein? Quero ver minha hora extra aí, chefia! Tô indo!